aleluia, para o teu reino, Pai, e que a tua filha, Pai, possa viver o sobrenatural do Senhor. Usa ela, Deus, como uma flecha que acerta o alvo, que é o nosso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, aleluia, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É um marco de um novo tempo para mim. É um marco de um novo tempo para você. Aleluia, glórias a Deus. E há pessoas aqui que, como no Salmo 126, clamaram em meio à seca. Aleluia. Oraram sem ver sinais. Choraram enquanto semeavam. Aleluia. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para entregar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, uma palavra clara. A seca não é o final da história. A chuva do cumprimento já foi liberada. Nesse salmo, Deus me deu um tema: pode se alegrar, porque chegou o tempo da restauração. Pode se alegrar, porque chegou o tempo da restauração. Porque o Salmo de número 126, o tema central é restauração. 126, aleluia, ele é conhecido como Cântico dos Degraus, aleluia, ou também como Salmos de Romagem. São 15 cânticos do Salmo 120 ao 134, aleluia. É uma coleção de cânticos de peregrinação em que o povo que peregrinava rumo a Jerusalém, aleluia, nas festas de Jerusalém, eles subiam para Jerusalém cantando esses hinos, aleluia, de degraus, de romagem, hinos, cânticos de subida. E o Salmo 126, aleluia, assim como há muitos salmos, ele não tem um escritor definido, aleluia. É um escritor desconhecido. Nós temos aí a maioria dos salmos escritos por Davi, temos salmos de Asaf, dos filhos de Corá, de Moisés, de Salomão. Mas alguns salmos, eles são de autor desconhecido. Provavelmente esse autor desconhecido que escreveu o Salmo de número 126, aleluia, ele era um dos exilados que estavam cativos na Babilônia. Porque nós vemos através das suas palavras, aleluia, de tudo aquilo que estava dentro do seu coração, ele coloca nesse salmo, aleluia, e ele viveu aquilo, aleluia. E por isso muitos historiadores vão dizer que quem escreveu esse desconhecido era um ex-exilado que também estava cativo, aleluia, na Babilônia. E esse salmo, ele é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. O salmista, ele está cantando, ele está declarando e lembrando acerca dos feitos do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu creio que muitos entraram aqui nesta noite alegres, aleluia, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha e na sua vida, aleluia. Feitos tão grandes, tão extraordinários, aleluia, que o Senhor tem feito, mas nós temos que, aleluia, glorificar nas pequenas coisas. Olha. O Salmo 126, o salmista, aleluia, ele está cantando, aleluia, e ele está se lembrando a despeito do que aconteceu com o povo de Deus, que foi levado cativo para a Babilônia, aleluia. E eles ficaram cativos durante 70 anos, aleluia. Nós conhecemos bem a história, aleluia. Nós conhecemos que esse povo, aleluia, estava andando em desobediência. O povo de Deus estava no pecado, aleluia, em desobediência, adorando outros deuses. Ora adoravam a Deus, ora adorava Baal. Eles estavam inconstantes, aleluia. E Deus, ele não quer dividir a nossa adoração com ninguém. Ele quer exclusividade para ele, aleluia.
Mas aquele povo estava oscilante. E a palavra diz que nós não devemos ser oscilantes. Lá em Apocalipse vai dizer assim, que nós não podemos ser mornos. Ou você é quente, ou você é frio, aleluia. Você não pode ser inconstante. Olha o que diz Apocalipse 3,15. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera todos fossem frios ou quentes. Assim, porque és morno, nem és frio, nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha aí as palavras do Senhor Jesus. Não podemos ser mornos, aleluia. Não podemos ficar em cima do muro, ora adorando Baal, ora adorando o Senhor, porque o Senhor quer exclusividade, Ele não quer inconstância, aleluia. Oh Jesus, então Deus, aleluia, Ele próprio vai permitir que esse povo seja levado cativo. Foi permissão de Deus, aleluia. Esse acontecido, esse exílio, irmãos, ele não foi fruto do mal. Ele não foi obra do inimigo, mas foi a mão de Deus, usando, aleluia, a sua pedagogia para trazer o povo de volta para Ele. Aleluia. Porque os profetas já haviam pregado, Jeremias pregou, Isaías profetizou, aleluia. Mas aquele povo não quis dar ouvidos, aleluia, para aquela pregação, aleluia. O povo não ouviu, o povo não deu ouvidos, o povo não queria, aleluia, transformação, não queria mudança de vida, aleluia. Então o Senhor mesmo, aleluia, para trazer o seu povo para de volta para Ele, Ele vai usar estratégias, aleluia. Então fique esperto, irmãos, não saia da presença do Senhor, porque se você sair, Ele vai usar da sua pedagogia, Ele vai usar da sua estratégia para trazer você de volta para Ele. Ele sabe usar a estratégia para trazer eu e você de volta para Ele. E foi isso que aconteceu, aleluia. Ele permite o rei Nabucodonosor, aleluia, os assírios invadir Jerusalém, destruir o templo, aquele lindo templo que Salomão havia feito, foi destruído, estava tudo no chão, as muralhas estavam no chão, as portas foram derrubadas, famílias destruídas, pessoas morreram ali, aleluia, mães viram seus filhos, aleluia, sendo mortos. Tanto é que Jeremias, ele vai chorar, aleluia, ele vai escrever o livro de Lamentações, porque era tanta dor naquele lugar, era tanta luta, era tanto sofrimento, aleluia. Mas depois o próprio Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque Deus já tinha falado com Jeremias, já tinha falado com Isaías, que esse povo seria levado cativo, ia passar por sofrimento, por exílio, mas depois o Senhor havia de trazer esse povo de volta para Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse povo, ele foi levado cativo, aleluia. Muitos ficaram ainda em Jerusalém, aleluia, naquela desolação, naquele sofrimento, mas a maioria foi, aleluia. A maioria foi com Nabucodonosor e todo aquele povo para a Babilônia e ficaram lá cativos. E quando nós lemos o Salmo 137, aquele povo estava passando por tristeza, aquele povo se assentava na margem dos rios e aquele povo chorava, aleluia. Aquele povo havia pendurado as suas harpas, pendurado seus instrumentos musicais, aleluia, naquele salgueiro, naquelas árvores. Eles não tinham mais louvor na boca, eles não tinham mais adoração, porque eles estavam numa terra estranha. Os inimigos zoavam, os inimigos pediam para eles cantar os louvores de Sião, mas eles não tinham forças. O coração estava tomado de grande tristeza, de desolação. 70
anos de cativeiro. Muita gente morreu no cativeiro. Muita gente nasceu também no cativeiro. Crianças nasceram lá, aleluia. E essa história, aleluia, para as crianças poderia parecer uma história que não iria trazer eles de volta. Pode ser que Jerusalém, na cabeça daquelas crianças, daqueles jovens, aleluia, era só uma lenda. Aleluia, para quem nasceu num cativeiro, Jerusalém parecia uma lenda, aleluia, mas o Senhor é fiel, Ele fez a promessa, aleluia, e Ele cumpre todas as promessas, aleluia, como eu disse aqui, Ele usou esse cativeiro para trazer o povo de volta para o centro da vontade dEle, para a adoração dEle, aleluia. Glórias a Deus. Depois de 70 anos, ele decide liberar o povo através de um decreto do rei Ciro. Ele vai usar um homem ímpio, porque Deus, ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Ele usa quem ele quer para confundir a cabeça dos sábios. Aleluia, glórias a Deus. Ele vai usar, aleluia, um ímpio. Ele vai usar o rei Ciro para assinar um decreto, aleluia, para aquele povo voltar e reconstruir, aleluia, os muros, reconstruir o templo, para o povo voltar para a adoração do Deus de Israel. Então, aleluia, a palavra vai dizer que esse povo volta em 3 grupos, aleluia, aquele grupo que foi com Zorobabel, aleluia, para a reconstrução do templo, aquele grupo que foi com Esdras e o grupo que foi com Neemias, eles foram divididos em grupos. Então chegou a hora de voltar, chegou a hora de recuperar tudo, aleluia. Por isso que o tema desse salmo é restauração, aleluia. Então agora, depois, aleluia, desse contexto, desse breve contexto, eu quero falar um pouco com vocês do salmo 126. E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, aleluia, do verso número 1 ao número 3, que diz que nós vamos falar sobre as maravilhas que Deus fez ontem. Devem nos inspirar a buscar Ele com mais fervor hoje. Então, o primeiro tópico é: as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar Ele com mais fervor hoje. Porque o salmista, ele vai relembrar nesses 3 versículos a respeito do passado. A palavra diz: quando o Senhor resgatou a sorte de Sião. Quando vai nos demonstrar o tempo, aleluia, porque Deus, ele faz tudo no tempo certo. Talvez você entrou aqui nesta noite achando que as coisas estão atrasadas para você. Parece que você ora e não acontece, aleluia. Parece que você faz campanha atrás de campanha e parece que as coisas não estão se movimentando, aleluia. Mas Deus, ele é o dono do tempo, aleluia. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Esse povo passou o tempo da tristeza. Nós lemos no Salmo 137 que eles se assentavam e eles choravam. Mas agora chegou o tempo. Chegou o tempo deles rirem, aleluia. E ele vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Sonha. Porque parecia um sonho, aleluia. Porque foi muito tempo que eles ficaram lá, e mais o tempo de peregrinação até eles chegarem em Jerusalém. Foi mais de 70 anos, aleluia. É muito tempo. Aquilo parecia que era um sonho, aleluia. Porque muitas vezes, aleluia, o Senhor vai fazer coisas inesperadas na nossa vida que nós vamos parar e nós vamos dizer: meu Deus, parece um sonho. Glória a Deus, parece um sonho, aleluia. Aquela casa, aquela chave daquela casa que o Senhor vai colocar na tua mão, vai parecer um sonho. Aquele carro vai parecer um sonho. Não se realiza
Sonhos. Muitas pessoas entraram aqui hoje, aleluia, com sonhos, com projetos. Nós temos muitos sonhos, aleluia. E não podemos desistir dos nossos sonhos a despeito da realidade que nós estamos vivendo. Às vezes a nossa realidade, aleluia, é deserto, é tristeza, é escassez, aleluia. Mas olha o tema da campanha da pastora Vilma: mesmo em tempos de seca, muita chuva nós teremos. Nós não podemos desistir, aleluia. Aquele povo ficou lá por 70 anos, mas eles estavam debaixo de uma palavra. Nós também estamos debaixo de palavra, aleluia. Estamos debaixo de promessa de Deus, aleluia. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele promete, Ele prometeu, aleluia. Queria trazer esse povo de volta. E estava trazendo, aleluia. E quando o rei Ciro assina aquele decreto, parecia um sonho, aleluia. Vamos voltar para casa, vamos voltar para Jerusalém, vamos reconstruir, vamos adorar ao Deus de Israel novamente. Aleluia. Então, aleluia, eles disseram assim: a nossa boca se encheu de riso. Se encheu de riso, porque foi tremendo, irmãos. Aquele acontecimento foi tremendo e inesperado. Aquilo foi inesperado, aleluia, porque eles já tinham lido, aleluia, eles já tinham ouvido a respeito de Jeremias, a respeito de Isaías, aleluia. Mas quando chegou ali, aleluia, aquela palavra que eles poderiam voltar, aleluia, a boca deles, que estavam cheia de tristeza, que estava cheio, aleluia, de dor, era só choro e era só tristeza, aleluia, como eu disse no Salmo 137, aleluia. Mas agora Deus colocou, aleluia, um riso na boca deles. Olha isso, Deus colocou um riso na boca deles, aleluia. Depois de um longo período de choro, o céu deu motivos para sorrir. Depois de um longo tempo de choro, Deus deu motivo para sorrir, aleluia. Eu não sei quanto tempo você tem chorado, eu não sei quanto tempo você tem planteado, eu não sei quanto tempo você está sentada à margem do rio chorando, aleluia, sem riso na sua boca, aleluia. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele tem um novo tempo, aleluia. Um novo tempo para você, aleluia. A partir dessa noite, Deus te dará motivo. Você crê nessa palavra? Aleluia. Deus me trouxe aqui como profeta de Deus nessa noite para dizer: Deus te dará motivo para sorrir. A respeito das lágrimas que você tem derramado no seu momento de oração, aquelas lágrimas que ninguém vê, que só Deus vê no secreto, quando você entra no teu quarto, quando você fecha a tua porta, quando você coloca a tua cara no pó, quando você se derrama, aleluia, para Jesus em lágrimas. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto o teu choro, e por isso Ele te diz nessa noite: eu colocarei riso nos teus lábios. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa boca se encheu de riso, e Ele vai dizer também, aleluia, e a nossa língua de júbilo. A nossa língua de júbilo, aleluia. Que é isso? Deus colocou um cântico novo na boca deles. Não tinha cântico, eles não queriam cantar em terra estranha. Eles pediam para eles cantar, aleluia, canta um cântico de Sião. E eles não cantavam em terra estranha, estava com o coração triste, não tinha canto. Mas agora Deus colocou um cântico novo na boca deles. Glória a Deus. Deus vai colocar um cântico novo na nossa boca, e nós vamos louvar, vamos adorar as grandes coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida no ano de 2026. Ao meu coração que o ano de 2026 é um ano diferente. É um ano que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Aleluia.
Eu fiz uma campanha também na minha rede social que foi 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. O meu tema foi 2026 é ano de avançar. Glória a Deus. Aleluia. 2026 é ano de avançar. É ano de avançar, não é ano de retroceder. É ano de cumprimento de promessa na minha e na sua vida. Pode ser que nos anos anteriores nós passamos por dias difíceis, quem sabe até por cativeiro, porque Deus permite cativeiro na nossa vida por conta das consequências, muitas vezes do nosso pecado, da nossa desobediência. Ele nos coloca em cativeiros, aleluia, mas não é para sempre. Tem tempo determinado para Ele trazer a gente de volta para a adoração, para colocar um riso nos nossos lábios, um cântico novo nos nossos lábios. Aleluia, glória a Deus. Deus nos dará motivo para sorrir, aleluia. E esse riso vai ser de filhos salvos. Filhos salvos da nossa família, maridos, casamentos restaurados, aleluia. Filho longe do mundo das drogas e da prostituição. Esses risos vão ser de portas abertas, aleluia. Esse riso vai ser de provisão financeira para a nossa vida. Esse riso vai ser de famílias reestruturadas, aleluia. Esse riso vai ser, aleluia, de renovação também na nossa área espiritual. Porque muitas pessoas estão secas, aleluia, mas espiritualmente. Mas o Senhor também tem renovo para a nossa área espiritual nessa noite, aleluia, glórias a Deus. Oh, Jesus. Então, tinha riso, tinha cântico novo naqueles lábios. E até os inimigos tiveram que reconhecer a grandeza de Deus, porque o Salmo continua dizendo assim: então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Até os inimigos, até as outras nações tiveram que reconhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus, aleluia. Até ele estava cantando um cântico, aleluia, aleluia. Olha essa palavra, irmãos, porque o ímpio pode cantar o nosso cântico, mas nós não podemos cantar o cântico do ímpio. Deus falou isso comigo através dessa palavra, porque os ímpios estavam, olha, é o mesmo louvor, irmãos. Lê aí na palavra, não é eu que estou falando, não. É a Bíblia que está dizendo. Os ímpios, aleluia, as outras nações diziam, grandes coisas tem feito o Senhor. Era o mesmo cântico que estava na boca, aleluia, dos filhos de Israel. Era o mesmo cântico que estava na boca das outras nações pagãs, aleluia. Porque eles tiveram que reconhecer aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Eles estavam cantando o mesmo cântico, aleluia. E como eu disse, o ímpio pode cantar o mesmo cântico nosso, porque a gente vê muitos ímpios por aí cantando louvores evangélicos, gospel, mas nós não podemos cantar os cânticos dos ímpios. O carnaval está chegando aí, aleluia, faltam poucos dias para o carnaval, e muitos cânticos aí, aleluia, do mundo, aleluia, vão estar na boca do povo aí, mas não na boca do crente, aleluia, não na boca do crente. Porque na boca do crente não tem louvor de ímpio, mas o ímpio pode cantar o nosso louvor, aleluia, só que tem uma diferença. Presta atenção na diferença, aleluia. Porque o ímpio está falando assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu creio. Mas os filhos de Israel dizem, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus, é verdade, meu Deus. Aleluia, porque eles não podem viver aquilo que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos andando na presença, no centro da vontade de Deus, Deus faz grandes coisas por nós. E os ímpios olham lá fora. Os pagãos olham lá fora. Aquilo que Deus faz de grande na nossa vida, e eles têm que reconhecer que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz na nossa vida, de quem é fiel a Ele.
quando nós somos fiéis e obedientes, nós vamos ver em Deuteronômio 28 as bênçãos da obediência. Quem obedece a Deus, aleluia, recebe muitas bênçãos. Tem muitas bênçãos para nós nesse mundo aqui. Nós podemos viver o melhor de Deus aqui nessa terra também, aleluia. Porque quem é aleluia, eles vão ter que cantar, aleluia. Oh Jesus, meu Deus, eu posso ouvir as vozes, aleluia, de muita gente falando sobre você, aleluia. Eu posso ouvir os seus vizinhos falando. Eu já posso ver, aleluia, os vizinhos comentando, aleluia, o que Deus vai fazer na vida de vocês, irmãos, que estão aqui nessa noite, aleluia, que dedicaram o seu tempo nessa sexta-feira, aleluia. Quem sabe? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então aqui nesse primeiro ponto, eles vão reconhecer, aleluia, o que Deus fez por eles. Você reconhece o que Deus já fez por você? Aleluia. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você reconhece de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou? O cativeiro que Ele já quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei lembrando do cativeiro que eu estava presa, aleluia, das correntes que me amarravam no pecado, no mundo, mas Jesus veio, aleluia, oh Jesus, e me libertou desse cativeiro, assim como Ele fez com muitos que estão aqui, também foram libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E nós temos que reconhecer o que Deus, irmãos, pelo menos uma vez por semana, você precisa lembrar, você precisa trazer a sua memória, pelo menos uma vez por semana, da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Você tem feito isso ou você tem se esquecido? Ou você tem esquecido da onde Deus te tirou? Não esquece não, aleluia. Não esquece não. Relembre e agradeça a Deus pelos grandes feitos que Ele fez na sua vida. Segundo lugar, os lugares do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Nós lemos no começo que eles estavam como quem? Sonha. Aleluia. Porque, irmãos, era um sonho para eles retornar. Só que agora, voltando, aleluia, aquela alegria, aquele riso que estava na boca deles, aquele cântico, foi dando uma esfriada. Porque quando eles foram chegando lá, aleluia, quando eles foram chegando em Jerusalém, vendo aqueles muros ainda no chão, aleluia, Neemias ainda estava lá, aleluia, reconstruindo, Zorobabel estava tentando levantar as paredes do templo, aleluia. Eles chegam lá, não tinha casa, o templo não tinha ainda para fazer um culto, aleluia, não tinha um lugar ainda para adorar, aleluia, não tinha uma casa para morar, não tinha plantação, não tinha colheita. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O que é isso daqui, irmã? Oração. Aleluia. Porque diante daqueles escombros que ainda estavam lá, que precisavam ainda ser edificados, reestruturados, ainda ia levar um tempo para essa restauração ser completa. Aleluia. Era apenas um início. Sair do cativeiro, vim peregrinando, chegar àquele local, ver aquilo tudo no chão. Eles precisavam de força para continuar até o final. Precisavam de força para continuar até o final. Aleluia. Porque a volta é certa. Só que o que vai ter que acontecer agora é o quê? Arregaçar as mangas. Trabalhar, aleluia. Então eles oram pedindo para Deus restaurar a sorte deles. Eles iam precisar, aleluia, de muita sorte vinda do céu, porque a sorte não vem de homem, a sorte vem de Deus. Eles precisavam, aleluia, de restauração completa, de ânimo, de força, senão, aleluia, olhando tudo aquilo ali, eles poderiam até pensar em voltar para trás, aleluia, mas eles não queriam voltar para trás, eles queriam restauração completa. Então a oração era:
restaura, Deus, completa a tua obra. Completa a tua obra. Fazer aqui uma comparação, aleluia. Ele vai dar um exemplo de como ele quer a restauração. Olha que interessante. Ele vai dizer como as torrentes do Negueb. O Negueb, irmãos, é um lugar deserto que fica no sul de Israel. Mas não é um deserto comum. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que é um deserto diferente, aleluia. O solo é árido, assim como os outros desertos, mas tem pedras. Tem pedras, tem montanhas nesse lugar. Que é o diferencial, aleluia, do deserto do Negueb. São as pedras e são as montanhas. E é interessante que fica mais ou menos 11 meses sem chuva nesse lugar. Aleluia. Mas a chuva, ela vem primeiro no norte. Aleluia. A chuva vem primeiro no norte. Aleluia. E aquela chuva vem com uma força tremenda. E ela vai descendo por aquelas pedras. Vai descendo por aquelas montanhas. E chega no deserto do Negueb. Naquele solo árido. Naquela terra seca que não tem mais plantação. Não tem mais vida. Não tem mais nada ali. Mas quando chega as torrentes, a palavra diz que parecem cachoeiras. Parecem cachoeiras que vão descendo, aleluia. Aquelas montanhas, passando por aquelas pedras, molhando aquela terra. E aquele deserto se torna um jardim florido. Aleluia. Aquele deserto se torna jardim florido. Porque Deus é aquele que pode fazer de um deserto, aleluia, um jardim. Aleluia. Ele faz, ele acontece. Vocês se lembram de como Deus cuidou do povo do deserto? Quando eles estavam, aleluia, com Moisés. Quando saíram, aleluia, do Egito, da escravidão do Egito. Quando eles estavam naquele deserto, Deus foi aquele que cuidou daquele povo no deserto. Aleluia. Muitas vezes vai usar o deserto, aleluia, pedagogicamente para nos ensinar muitas coisas. Aleluia. Mas a despeito do tempo que nós estamos vivendo no deserto, na seca, Ele vai nos sustentar. Porque Ele é o Deus que pode transformar deserto em jardim. Ele manda água, aleluia. Ele manda torrentes de água para o Negueb. E é esse o exemplo que o salmista está dizendo, aleluia. No tempo das chuvas, por causa das pedras, descia uma espécie de cachoeira. Mas, irmãos, o que o salmista está querendo dizer para mim e para você? Ele está orando: Senhor, restaura minha sorte como as torrentes do Negueb. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, faça algo surpreendente. Porque as torrentes do Negueb é algo surpreendente. Aquelas águas que descem e transformam tudo aquilo que estava seco, aleluia. E as plantas nascem novamente. Nasce flor, nasce planta novamente lá. Então, ele está dizendo para Deus: faça algo surpreendente no meu deserto. Talvez você está vivendo um deserto, um tempo de deserto. Não chegou o tempo ainda de você sair do deserto, mas você pode pedir para Deus: Senhor, faça algo surpreendente no meu deserto. Aleluia. Porque assim como Ele fez com o povo de Israel, aleluia, que estava naquele deserto, naqueles 40 anos, Ele pode fazer por mim e Ele pode fazer por você. Surpresa no deserto. Porque aqui Ele está pedindo algo surpreendente. Porque muitas vezes, como a pastora Vilma já falou aqui, aleluia, nós não recebemos porque nós pedimos mal. Porque nós podemos pedir para Deus aquilo que está no nosso coração. Aquele sonho que nós temos que falar com Deus. Eu falo com Deus meus sonhos. Eu falo com Deus aquilo que está no meu coração. Os sonhos que eu tenho, eu conto para Deus. Aleluia. Você não pode limitar a ação de Deus na sua vida. Para de ficar pedindo gotinha, aleluia, sereno para Deus. Você pode pedir torrentes do Negueb, aleluia. Você fica pedindo garoa. Quem é de São Paulo, né? Lá é a terra da garoa. Talvez você esteja pedindo garoa para Deus, coisa pequena, mas o Senhor está falando para você, para mim, para você nessa noite. Você pode pedir algo para Deus.
pedir gotinhas de água, você pode pedir torrentes do Negueb. Você pode dar o seu modelo para Deus. Sabe aquela casa dos teus sonhos, que você sonha, que você projeta? Fala para Deus que Ele é fiel para fazer. Aleluia. Aquele carro que você sonha, fala para Deus, coloca o modelo para Deus. Aquela porta comercial que você sonha, aquele comércio, fala para Deus. Fala para Deus, porque Ele pode fazer, aleluia, infinitamente mais. Fala para Deus, aleluia. Fala para Ele o modelo que você quer. Mostra para Ele o teu projeto. Talvez você está engavetando o teu projeto naquela gaveta. Você colocou o teu sonho naquela gaveta. Aleluia, porque a tua situação, aleluia, o momento que você vive, aleluia, parece que não dá para você executar aquele projeto. E você engavetou aquele sonho, engavetou aquele projeto. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: desengaveta aquele projeto. Desengaveta aquele projeto. Desengaveta aquele projeto. Desengaveta o projeto. Apresenta o projeto de novo na mão do Senhor. Mostra para Ele o projeto, aleluia. Mostra para Ele o jeito que você quer, aleluia. Porque Ele vai realizar os teus sonhos. Ele é Deus que realiza projeto. Faz o modelo, aleluia. Fala para Deus: restaura a minha sorte. O Senhor está restaurando a tua sorte aqui nesta noite. O Senhor está restaurando a tua sorte, minha irmã. Parecia que as coisas não estavam se movimentando na tua vida, aleluia. Muitos estavam olhando dizendo: ela não tem sorte para nada, ela não tem sorte na vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer que você precisa orar como aquele povo estava orando: Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Negueb, aleluia. Porque Ele quer fazer mais, aleluia. É torrente de água, é coisa grande. E Ele vai transformar o seu deserto árido, esse momento de seca, aleluia, em manancial de água, aleluia. Vai ter manancial na sua vida. E muitos vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Meu Deus. Você pode parar um minuto para glorificar Deus? Porque o Espírito Santo já está aqui. A presença dele está aqui, aleluia. Esse é um ambiente profético. Você não pode esquecer que você está dentro de um ambiente profético. E cada palavra liberada aqui, se você pegar essa palavra, você não vai sair daqui de mão vazia nessa noite. Você não vai sair daqui de mão vazia. Porque Deus está aqui. O mesmo Deus que tirou esse povo do cativeiro. O mesmo Deus que tirou esse povo da tristeza, das margens do rio da tristeza, e colocou riso na boca deles, um cântico novo. Aleluia. O mesmo Deus que restaurou a sorte deles é o mesmo Deus que vai restaurar a sua sorte. Alexandre, Deus vai restaurar a tua sorte. Aleluia. Mas nós precisamos orar. Aleluia. Precisamos orar. O Espírito Santo de Deus. Vamos continuar, irmãos, porque o tempo está passando. Aleluia. Eu já estou quase terminando, irmãos. Estou caminhando para o final. Então essa semana, creia que vai ter surpresa na sua vida. Vai ter cachoeira no seu deserto. E Deus vai surpreender muito crente. Aleluia. Vamos caminhar para o final agora. Semear com lágrimas para colher com alegria. E o salmo continua assim: os que semeiam com lágrimas, aleluia, semeiam e com júbilo ceifarão. Por que será que ele está dizendo isso aqui? Sabe por quê, irmãos? Como eu disse para vocês lá no começo, quando eles voltaram, eles precisavam novamente colocar a mão na massa. Não tinha alimento para eles, não tinha plantação para eles, não tinha colheita, não tinha alimento. Eles teriam que plantar para colher para o seu sustento. Não era uma colheita para comércio,
mas era uma colheita para sustento da família. Por isso que a palavra está dizendo aqui para mim e para você, porque eles estavam semeando com lágrimas, porque eles tinham ali poucas sementes. Talvez eles não poderiam dar para os filhos 3 refeições ao dia. Tinham que tirar uma refeição dos próprios filhos para ter um pouco de semente para poder plantar para o dia de amanhã, para o seu sustento. Por isso que era aqui, aleluia, colheita em lágrimas. Meu Deus, eles voltaram, mas precisavam plantar. Só que, aleluia, era um plantio para sobrevivência. E acerca desse plantio difícil, aleluia, era um plantio difícil porque eles dependiam disso para viver, aleluia. Sem previsão de chuva. Eles não tinham previsão de quando ia chover. Naquela época não havia, aleluia, como tem hoje o sistema de irrigação, que nós vemos por aí, que às vezes fica tempo sem chover, mas a tecnologia está aí, tem esse sistema de irrigação, né, que pode molhar a terra em qualquer tempo, mas naquela época não tinha. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. Porque lá em Esdras vai dizer, aleluia, que no tempo da restauração eles iam plantar e a colheita ia ser farta. Eles estavam debaixo de uma palavra, aleluia. Então o que é essas lágrimas, irmã? O que são essas lágrimas, diaconisa Luciane? São as lágrimas da dependência. São as lágrimas da dependência. Dependência no quê? Na palavra de Deus. Dependência na promessa que Deus já tinha feito, aleluia. Dependência na palavra, aleluia. Eu não sei quando vai chover, aleluia, mas eu decido obedecer, porque eu me baseio na palavra. Repete isso comigo. Eu não sei quando vai chover. Eu não sei quando vai chover, mas eu decido obedecer, porque eu me baseio na palavra. Eles estavam se baseando na palavra. Por isso eles semeavam mesmo em tristezas, e eles iam regando aquela terra, aleluia, com as suas lágrimas. Vai ter colheita, porque nós temos que aprender a semear também em terra seca. Lembra de Isaac? Vocês lembram de Isaac? A palavra diz que Isaac semeava em terra seca. Ele semeou em terra seca e colheu 100 vezes mais. Nós temos que aprender a semear, aleluia. Também semear na obra, aleluia, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, aleluia. Muitas das vezes nós deixamos de dizimar, deixamos de ofertar, achando que vai faltar alguma coisa na nossa casa, e ao contrário, irmãos, trazei na casa de Deus a primeira parte, aleluia, a primeira parte daquilo que você ganha, aleluia. Primeiro para Deus, entrega para Deus aquilo, aleluia, aquela parte dele, aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, aleluia. Mesmo em terra seca, aleluia, você traz o teu dízimo e depois você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não vai faltar, não vai faltar, Ele vai multiplicar. Meu Deus, aleluia. Aquele que obedece mesmo sem entender, quando for colher, não vai ser com choro. Olha o que ele diz aí, aleluia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o que? Os seus peixes. Deus falou comigo nessa palavra, irmãos. Meu Deus do céu, como Deus falou nesse final comigo, aleluia. Glórias a Deus, trazendo os seus feixes. Tem várias traduções, e uma das traduções que mais me chamou a atenção para esses feixes foi uma tradução que eu li na Bíblia linear. Sabe como? Sabe o quê? Cestos cheios. Glória a Deus. Cestos cheios. Olha aí que Deus está falando para nós. Aleluia. Se você semeia com lágrimas, você vai voltar com cestos cheios. Aleluia. Glória a Deus.
que Deus está falando para mim e para você, e hoje eu estou terminando, que Ele está inaugurando um tempo novo a partir de hoje. Deus está inaugurando um tempo novo, uma nova estação a partir de hoje. Depois dessa campanha é uma nova estação, e o nome da estação é Cestos Cheios. Cestos cheios. Cestos cheios. E dentro desses cestos cheios, o Espírito Santo testifica no meu coração que dentro desses cestos cheios está a sua família. É um ato profético que nós vamos fazer agora. Imagina esse cesto na sua frente agora. É um ato profético. Imagina esse cesto cheio agora aí na tua frente. Imagina esse cesto. E dentro desse cesto está a sua família restaurada. Nós falamos aqui que o tema dessa palavra é sobre restauração. Pode se alegrar porque chegou o tempo da restauração. Dentro desse cesto cheio está a sua família restaurada. Dentro desse cesto está o seu filho que estava no mundo, aleluia, da marginalidade. Dentro desse cesto está essa filha que estava na prostituição. Dentro desse cesto está esse marido seu que ainda não vem para a igreja, ou essa esposa que ainda não vem, está dentro desse cesto, aleluia. Seu filho está nesse cesto, seu marido está nesse cesto, aleluia. A tua vida profissional está dentro desse cesto, aleluia. As portas abertas estão dentro desse cesto, aleluia. A provisão de Deus está dentro desse cesto, aleluia. A tua casa própria está dentro desse cesto, aleluia. O teu comércio está dentro desse cesto. Está dentro desse cesto. Cestos cheios. Deus está inaugurando um novo templo para nós.